que me levou a fazer o exame foi porque eu ia entrar numa academia. E aí, na academia, eles pediam alguns exames, principalmente cardiológicos, né? Do cardiovascular. Só que eu cheguei no médico e falei pra ele que eu queria fazer todos os exames. Até na hora ele falou assim: ah, então eu vou pedir aqui, vou pedir HIV, que não sei o quê. Eu falei, cara, não precisa. Aí ele falou, mas por que não? Eu falei, porque meu parceiro não tem HIV, porque ele doava sangue, e eu não tenho também. Aí ele falou, ah, mas você tá medindo a sua saúde por ele? Aí ele falou, vou pedir, posso pedir? Eu falei, pode. Aí ele pediu. Aí quando veio o resultado, foi um susto muito grande, porque eu nunca imaginava que aquilo poderia acontecer. Eu tenho várias amigas artistas, né? E muitas delas são travestis. E aí, na época, o Sabin estava fazendo uma pesquisa no Hospital Dia, que era pesquisa diva, só com mulheres trans e travestis. Aí uma dessas amigas me falou dessa pesquisa, e aí ela falou, amiga, vai, R$ 30 para tu fazer o exame, se tu indicar mais 3 pessoas, tu ganha mais R$ 30 por cada pessoa. Eu falei, ai, dinheiro, né, bicho, eu vou. Aí chamei uma outra amiga, eu falei, Brunete, vamos. Vamos comigo. Massa, a gente chegou, aí tinha uma entrevista que durou mais ou menos 1 hora, assim. Aí eu primeiro fiz a coleta de sangue, aí fui fazer essa entrevista que era interminável, chata demais. Fui ver a entrevista e depois eu voltei pra falar com ela pra pegar o resultado dos exames. A gata tava com uma cara de cu desse tamanho, bicha. Falei, pronto, deu merda aqui agora. Eu já fui ficando nervosona, assim, muito nervosa. E aí ela começou pelos que tinham dado negativo. Ela, ó, hepatite B e C negativo, sífilis negativo, HIV positivo. E eu, tipo, quê? Sério? Antes de descobrir, pouco antes, eu estava tendo muitas crises de candidíase. Isso já não estava normal, porque o normal é a mulher ter de 1 a 2 vezes por ano. Mas a minha era frequente, assim, todos os meses. E muitas aftas também na garganta, isso me preocupou. Foi daí que eu decidi fazer os exames. Na verdade, eu fiz uma bateria de exames para descobrir o que estava acontecendo. E aí, uns 5 a 6 dias depois, eles me ligaram no laboratório, pedindo para que eu fosse até a sede dessa clínica, desse laboratório, para conversar diretamente com a médica. Foi quando ela me deu a notícia do meu diagnóstico, me explicou a partir dali como seria a minha vida, os meus direitos, os meus deveres, como eu deveria seguir. Eu estava simplesmente catatônica. Eu fui com uma amiga minha e no primeiro momento eu estava dentro de mim ali, consciente, mas depois de alguns minutos que ela foi falando, me explicando, me falando como seria o tratamento agora, eu já não estava mais ali. Tava, mas não estava. Eu só tinha tido um parceiro sexual. E aí, como era um relacionamento de muitos anos, já não existia prevenção. Então, existia confiança entre nós dois, eu acreditava que isso era suficiente para... Na verdade, jamais passava pela minha cabeça que um dia eu poderia ser infectada com HIV. Eu lembro que na sexta-feira, quando eu fui fazer o teste, eu pedi a minha chefe, falei que eu ia chegar mais tarde. Eu aproveitei que quando a gente tem plano de saúde, a gente quer fazer teste tudo, né? Fui fazer o teste e o teste deu reagente. Só que eles me ligaram, eu estava no trabalho, uma segunda-feira, eles me ligaram e para avisar que tinha dado reagente, que segundo o protocolo eu teria que refazer. Ele me ligou e naquele momento abriu um buraco no chão. Eu falei assim, caramba, e agora? Isso na sexta-feira. Na segunda-feira, eu lembro que eu fui para as redes sociais, eu sempre fui muito comunicativo, sempre fui muito presente nas redes sociais, e coloquei assim, é o fim. Aí ela já ligou, me chamou, me ligou, fui na sala dela, e ela já ligou a isso, HIV. Porque ela me viu com um papelzinho no braço, um curativozinho no braço. E ela foi e me perguntou se era HIV. Eu falei que sim. Aí comecei a chorar, chorar, chorar. Ela então foi a primeira pessoa que teve esse contato físico de o que seria um acolhimento. Até então seria um acolhimento. Ela foi e contou para todo mundo da empresa. Contou pro pessoal da RH, contou pra quase todo mundo da empresa. Aí eu lembro de um dia, o diretor da empresa me chamou na sala dele. Até então o cara nunca tinha me chamado na sala dele e tal. Aí ele veio me falar que tinha um irmão com câncer em estado terminal, que sabia como era ter uma pessoa próxima em estado terminal. Aí eu só chorava, porque eu já não tinha conhecimento nenhum, já estava em alta vulnerabilidade. E depois de uma semana, eu recebi uma mensagem. A minha chefe me chamou, essa minha chefe direta me chamou, falando que ia me demitir,
mas que não tinha motivo nenhum de me demitir, porque ela falou assim, não tem motivo nenhum para te demitir, mas o que acontece agora é que você precisa ir ao médico com maior frequência, e aqui a gente não tolera faltas nem atrasos, é só por isso que a gente está te demitindo. Quando a gente traça o paralelo com outras doenças que matam muito mais do que a AIDS, a gente vê que são doenças, ao contrário do HIV, que por via sexual, elas não trazem tanto tabu e tanto estigma. Hoje em dia, o que mata mais é o vírus social do que o vírus biológico. Porque o vírus biológico a gente consegue controlar com medicamento. Pra mim, assim, meu mundo tinha acabado. Acabado. E aí eu fiquei muito triste, assim, porque já vinha passando por vários outros processos, assim, principalmente por ser travesti. E aí, com mais esse rolê de ser soropositivo, tipo, era uma outra coisa, era uma outra perspectiva de vida. Tipo assim, principalmente por conta do mercado de trabalho, que é hiper transfóbico. E sorofóbico também, apesar das leis. Sempre tá rolando essa baixa, sabe? Tipo, a dificuldade de emprego, dificuldade para estudo, dificuldade para várias coisas de acesso à cidade, inúmeras coisas básicas que a gente deveria ter e que é difícil acesso. Eu senti que alguns amigos que antes me convidavam para festas, para rolês, para passear, eles já não me fazem mais esses convites. Fica me parecendo que eles não querem mais ser vistos na minha companhia. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Mas também eu falo de uma posição muito privilegiada, né? Cara, a gente tem que entender, assim, que na verdade eu sou um homem branco. Apesar de ser gay, eu não sou tão pintoso, assim, a ponto de ser percebido pelas pessoas enquanto eu passo na rua. Mas isso não é a regra para quem vive com HIV. Na verdade, o HIV ainda atinge muito pessoas negras, atinge muito meninas travestis, transexuais. É o preconceito que faz uma pessoa não fazer o exame, porque ele não quer se descobrir como uma pessoa daquele público-alvo, né? Daquele público que antigamente era infectado, que eram só gays, prostitutas, trabalhadores do sexo, pessoas que usavam drogas. Então, assim, esse estigma, né? Essa marca da doença, da AIDS, que foi criada lá na década de 80, perdura até hoje. Que por mais natural que seja iniciar uma vida sexual, para algumas pessoas pode ser um tabu. Tabu falar de sexo, tabu chegar em casa com preservativo e ter que explicar por que você está com preservativo em casa, ou ter que explicar por que você está indo numa farmácia comprar um preservativo, sendo que é uma coisa natural. Usar preservativo é uma coisa natural. Quando eu falo de educação sexual, eu não estou falando de prática sexual, de homem e mulher transa para ter um filhote, não é isso. Quando eu falo de sexualidade, é a questão do afeto, a questão do respeito ao corpo do outro e do seu corpo, o cuidado que tem com o seu corpo. Se a gente não começar a tratar isso com as crianças, tratar isso com os jovens, com os adolescentes, com os jovens, essa pessoa vai crescer um adulto totalmente ignorante. E aí ele não vai saber o cuidado que ele precisa do corpo, porque ele ainda vai ter um tabu ligado ao sexo. Não é um assunto bem visto pela igreja. Eu sou tida como uma pessoa de mau exemplo, mas a igreja nunca me deu apoio e eu nunca dei uma liberdade para que eles falassem sobre o assunto diretamente. Eu gostaria de falar porque eu acho que os jovens na igreja, eles têm pouquíssimas informações a respeito do cunho sexual. Nessa pegada de ter que casar virgem e tudo mais, não se preocupam com as questões dos exames pré-nupciais e tudo, e acham que vai ter um parceiro sua vida toda e que nada vai acontecer com eles. E muitos casais dentro da igreja que são casados também acham que estão livres da infecção, que não é verdade, pois os casos têm crescido entre casais heterossexuais casados. Então, eu queria muito ter a oportunidade de falar isso dentro da igreja, mas eu sinto que não é um assunto que a igreja esteja aberta para discutir, para falar. Quando eu descobri, a primeira pessoa com quem eu falei foi com meu ex-marido. Eu liguei para ele, eu estava bastante abalado ainda. Falei, você precisa fazer o exame. E aí a gente foi num hospital lá em Petrópolis, pegou os pedidos e fomos fazer o exame. E na época o exame não era igual hoje, que você faz ali na pontinha do dedo e leva 25 minutos. Antigamente levava 20 dias para ficar pronto. Já tinha levado 30 dias para ficar pronto o primeiro exame, que era aquele primeiro exame que era o de triagem, vamos dizer assim. O meu confirmatório levou mais uns 20 dias. E o meu parceiro, ex-parceiro e eu fizemos o mesmo exame já de uma vez, porque a possibilidade de ele estar infectado era muito grande. O meu companheiro fez o exame dele, deu negativo, graças a Deus. E aí, a partir de então, eu comecei a estudar, a procurar. Ela, você vem amanhã, que a gente dá a entrada no seu prontuário, você já começa o tratamento o mais rápido possível. Assim que ela me entregou, tipo assim, eu falei, tá, vou ir.
Só que aí assim que eu cheguei em casa, eu falei, bicho, eu não sei se eu quero não. Aí eu contatei algumas amigas, algumas que estão fazendo medicina e que é nessa área de pesquisa, e elas me explicaram várias coisas, assim. Aí elas me deram bastante força para começar o tratamento, assim. Aí fui super insegura, eu falei, amiga, eu não consigo sozinha. Tipo, se eu for sozinha, eu vou desistir na metade do caminho, eu não vou. E eu só iniciei o tratamento, na verdade, porque eu me separei desse relacionamento meu anterior, iniciei um outro tratamento, e na época era um consenso médico, era um grupo de médicos especialistas se reunia e definiam diretrizes. Então, nessas diretrizes falava de que quem vivia relacionamento soro diferente, que é quando um vive com HIV e o outro não, que podia iniciar o tratamento. E aí foi isso que eu me apeguei. Eu lembro que saiu em junho, em novembro saiu o resultado, e aí eu já peguei, já levei tudo lá no médico. Falei, doutor, agora eu posso? Ele falou, pode. 6 meses depois, mais ou menos, eu fui contar para minha mãe. Aí eu peguei todos os exames que eu já tinha, levei para ela, aí entrei com ela no quarto e falei, mamãe, eu preciso te contar um negócio. E aí eu virei para ela e falei assim, mamãe, o meu exame deu uma alteração importante. Aí ela falou, é câncer? Porque eu já tinha tido um problema quando eu era mais jovem no sangue. Aí eu falei assim, não. Ela falou, é AIDS? Eu falei, então, mamãe, eu vivo com HIV, não? Eu falei, deu reagente positivo e agora eu tenho que tratar. Mas eu tô acompanhando aí, como eu já tinha informação, eu trouxe para ela. Ó, mas eu tô acompanhando, meu médico é muito bom e que não sei o quê, e de fato era. O resto da minha família só soube, tipo, 2 anos depois, quando eu fui fazer uma campanha para o Ministério da Saúde. Aí é todo aquele drama, né, assim, um drama assim, tudo bem, eu não tô criticando o SUS, mas é um drama, né, tipo, porque meu sobrinho vai morrer, que não sei o quê. Aí depois tem que juntar a galera toda, explicar. Não, não vou morrer. Eu tô bem, tô controlando, que eu ainda não tomava medicamentos, tô controlando, vai dar tudo certo. Eu contei então de piada com a minha família. Contei assim, estávamos todos no quarto da minha mãe, eu fui contar, eu tenho HIV. Então, de piada, né? Eu fiz uma piada que eu não lembro, aí falei sobre. Aí todo mundo ficou com aquela cara assim, minha irmã mais velha estava gestante na época. Minha mãe teve essa preocupação em contar para ela, não sabia se contava, se não contava. Aí ela acabou contando. Minha mãe, por ter pouco conhecimento, ela quis buscar em pessoas um certo apoio para falar sobre, ela acabou saindo contando para todo mundo. Às vezes eu passava num lugar, as pessoas me perguntam, tá tudo bem contigo? Eu tô. Mas você tem certeza que tá bem contigo? Eu tenho certeza. Absoluta! Eu não podia emagrecer 1 quilo, que se eu emagrecesse 1 quilo, era aquilo. Esse rolê de família pega muito pra mim, assim. Porque na época eu passei. Assim que eu fui expulso, eu passei 5 anos sem contato com família. Sem nenhum contato com nenhuma parte da família. Primeira coisa que eu pensei, né? Tipo, putz, como que eu vou contar isso pra minha mãe? Caramba. Eu, tipo, não, não vou contar. Não vou contar. E aí, na época, eu também tava trabalhando muito com o rolê da performance. E aí, minhas performances são muito em relação a corpo. E aí, em nenhum desses processos de performance, eu acho que eu postei alguma coisa sobre como eu fiz essas cicatrizes, que foi com cigarros. E aí, tipo, de repente minha mãe me manda uma mensagem, tipo, menina, o que que aconteceu nessa mão, não sei o quê. Você queimou com o quê? Ah, com cigarro. Ela, ai, e desde quando tu fuma? Eu, uhum. E aí eu já fui metendo história, até que eu cheguei nesse ponto. E aí ela ficou, tipo, muito passada. Assim, eu falei pra ela e fiquei bem foda-se, assim, se ela contasse pra alguém. Aí ela contou só pra minha avó. Aí daqui a pouco minha avó contou pra família toda, e foi toda aquela coisa, e eu, tipo, Quando a minha irmã descobriu o meu diagnóstico, ela jamais me rejeitou, mas ela sentia tanto medo de que eu partisse desse mundo que ela até fez uma tatuagem com o meu nome, a nossa relação melhorou assim 300%. E hoje que eles veem que isso não vai acontecer, assim, eu sinto que a nossa família se tornou muito mais unida, muito mais respeitosa e amiga. É como se a gente tivesse aprendido a dar mais valor à vida, mesmo hoje sabendo que eu tenho uma vida normal como qualquer outra pessoa, expectativa de vida normal, a gente passou a dar mais valor aos nossos momentos juntos. após o meu diagnóstico, tipo assim, eu decidi viver. Eu decidi viver bem, da melhor forma possível, respeitando meu corpo, minhas limitações, minha saúde, meu emocional.
eu comecei a praticar muitos exercícios, tipo, alongamento, e yoga, dança, e corre, e faz caminhada, e pererê. Isso tem sido muito bom, assim, pro meu corpo. Assim, eu não sou a Alice, né, no País das Maravilhas. Então eu também entendo que, tipo, não é um mundo de maravilhas esse rodejão, assim. Principalmente no âmbito de trabalho e no âmbito de afetos, assim. Que eu acreditava que ninguém mais ia me querer nessa condição, de que eu não ia ser, eu não poderia mais ser amada por ninguém. Aí imagina, você começa um novo relacionamento, se apaixona e tudo, aí você tem que contar que tem HIV, aí a pessoa te rejeita, aí você sofre. Então eu pensei, eu vou gravar um vídeo dizendo que eu tenho HIV. Hoje, 2 anos depois, eu já sou uma mulher casada, o meu esposo ele é soro negativo, e para ele não faz a mínima diferença o fato de ter HIV ou não. Você que acabou de descobrir o teste, eu sei que é muito difícil, independente do conhecimento que você tenha. Que a gente sabe que nós estamos sobre vários formatos de tabu sobre envolvendo HIV. E uma grande coisa que eu aprendi é que a vida não acaba. E a vida pode ressignificar após esse teste. E esse teste reagente, ele não define quem você é. O que importa agora é o que vai acontecer da sua vida daqui para frente. Então, se você se descobriu com HIV e tem dificuldade para isso, se espelha em pessoas que estão bem, né? Se espelha na maioria das pessoas que vivem com HIV hoje, estão aí, eu tô há 17 anos vivendo já com esse vírus, e ele já é um mero coadjuvante na minha vida. O protagonista sou eu. Então tenta também entender que você é o protagonista da sua vida e que ninguém pode tirar isso de você. E continuar a vida normalmente, principalmente se relacionando, amando outras pessoas, se amando também. Que é muito importante a gente não se fechar para os relacionamentos, para novas amizades ou para as que sejam antigas, porque ninguém merece viver assim, se fechando, se enclausurando por causa de um diagnóstico e de um vírus que é tão pequenininho e pode ser controlado, pode ser cuidado. Uma coisa que eu quero muito falar é que, tipo, bicho, chora mesmo. Chora, desaba, chora tuas pitangas. Mas assim que terminar de chorar também, se hidrata, beba água pra repor as lágrimas e segue a tua vida. O pacto com a vida, ele acontece.